pessoal, sejam bem-vindos então à nossa quinta aula, na qual agora a gente vai fazer o insert. Então, nas últimas aulas a gente fez a criação do projeto, a organização dele, fizemos as operações para visualizar todos os dados e também visualizar somente um registro em específico, né? E agora a gente faz então a parte de inserção dos registros. Beleza. Então, para isso a gente tem que acessar a nossa pasta criar, o nosso index.js, e aí começa fazendo a importação do React, né, como padrão, né, que a gente tem feito nas últimas aulas, e do component também, from React. Também vamos ter, nesse caso agora, o redirect. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com redirecionamento após ele fazer a inserção. Então, o que acontece nesse caso? Ele vai realizar a inserção, né, vai dar que ocorreu com sucesso, e aí a gente redireciona para uma página específica. Então, por isso que a gente precisa utilizar o elemento redirect do Reactor Router DOM. E também o import do nosso CSS, né, para a gente fazer depois a nossa estilização. Beleza. Vou criar então a minha classe chamada criar usuário, que extends component. Dentro dela, eu vou iniciar novamente, né, declarando então o construtor e as props. Aqui o super e o props aqui também. E aí vou declarar então o state. Nesse state, ele é um pouquinho diferente dos anteriores. Por quê? O que acontece? Nesse state, eu vou declarar as propriedades que eu tenho, nesse caso aqui, no meu modelo. Por exemplo, lá no no detalhes, eu tinha ele vazio, para ser populado, receber, né, os dados e as propriedades. No main, eu também tinha ele vazio para receber os dados e as propriedades, conforme vocês podem ver aqui. Já no criar, eu tenho que passar quais que vão ser as propriedades que eu vou ter e que eu vou atualizar os dados. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas como atualizar os dados? Não, na verdade, eu vou inicializar essas propriedades com valores vazios, e aí, a partir do momento que eu começo a escrever lá no campo, lá no meu front-end, o meu usuário ele vai escrever e preencher o nome, vai preencher o salário, data de nascimento, ele vai atualizando dinamicamente o estado. A cada letra ou a cada ação que tu faz ali no campo, ele já vai automaticamente atualizando o estado daquela propriedade. Então, se eu estou escrevendo meu nome e coloquei Felipe, automaticamente ele já estava atualizando o estado, e no final que eu parei de escrever, vai estar lá o nome, vai estar atualmente como Felipe. Então, ocorre essa transformação do estado de todas as propriedades ali que vão estar listadas e que eu vou estar manipulando lá no meu front-end também. Então, para isso, eu tenho que declarar o usuário, coloco aqui 2 pontos, e aí eu começo a declarar cada uma das propriedades que eu tenho e inicializar elas vazio. Por exemplo, nome, que era um texto, né? Vou inicializar vazio, salário também, vou colocar aqui como vazio, data de nascimento, também aqui, vou inicializar sem nada, e ativo, vou colocar como padrão verdadeiro, para ele já vir marcado então a opção verdadeiro, dentre aquelas duas de verdadeiro ou falso que eu vou ter ali para escolher. Beleza, feito isso, vou colocar também a declaração do redirect, estando atento que o redirect que eu estou declarando aqui não é o componente aqui, o elemento que eu estou importando. Ó. Esse redirect que eu estou importando, ó, ele é maiúsculo. Esse aqui que eu estou criando aqui, ele é minúsculo. Então, atentem nesse ponto. Beleza, com isso, eu inicializei de forma vazia as propriedades, né, de usuário. Beleza. Fechei o construtor. Nesse caso aqui, eu não preciso ter, como nos anteriores, o component didn't mount, porque eu não estou buscando nenhum dado para preencher. Diferente do caso que vai ser no update na próxima aula, porque daí eu tenho que mostrar já os dados que estavam preenchidos daquele registro para o usuário atualizar.
Nesse aqui, como ele está fazendo um novo registro, eu não preciso utilizar o complement did mount e trazer por meio do fetch os dados desse registro. Então, falta o quê? Falta agora eu renderizar os campos lá no meu front-end para o usuário poder preencher os dados em cada uma dessas respectivas propriedades. A primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar uma constante redirect com R minúsculo, trazendo ela do meu estado. Então, na verdade, eu estou buscando lá dentro do meu estado, que eu tenho usuário e eu tenho redirect, eu estou buscando somente aqui o redirect. Por que isso? Porque eu vou averiguar aqui se o meu redirect é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, significa que eu fiz a inserção dos dados, gravei eles no banco de dados, ocorreu corretamente essa operação e eu quero redirecionar para algum local. Então, o meu redirect, depois que eu faço isso, lá no final, como vocês vão ver daqui a pouco, eu vou botar ele como verdadeiro. Ou seja, eu vou dizer, então redireciona porque deu tudo certo. Ele vai voltar aqui para a renderização, vai verificar, vai ver que é verdadeiro e aí vai executar o quê? Um return. E aí eu uso agora o redirect, que é o elemento que eu importei lá do Reactor Router DOM, para /usuários. Quem é esse /usuários aqui no meu front-end? Nada mais é do que a página principal. Ó. Lembra? /usuários, a página principal que traz todos os registros. Então, com isso, quando eu redirecionar, aquele registro novo que eu já inseri, já vai aparecer também lá, junto dos demais registros que vão ser listados. Beleza, então, aqui eu vou fazer o meu else, e vou colocar agora em diante um return e um form, que aí eu vou declarar dentro desse form todos os campos que eu vou ter quando eu for ver no meu front-end para preencher o cadastro do usuário. Então, no form eu vou ter o onSubmit, ou seja, quando eu submeter esse formulário, ou seja, no momento que eu for lá, terminei de preencher as informações, elas estão todas válidas, e eu vou lá e clico em enviar, eu vou submeter, ao clicar em enviar, estou submetendo esse usuário. E o que eu quero que ocorra quando eu submeter esse formulário? Eu quero que ele chame a função handle submit, que ainda não está criada, mas que a gente vai criar logo em seguida. Então, quando eu termino de fazer todas as operações no formulário, está tudo correto e clico em enviar, ele automaticamente chama o onSubmit, que respectivamente chama a função handleSubmit, que vai estar lá e vai executar determinadas operações. Beleza. Vou criar aqui um field set para deixar um pouquinho mais organizado somente. Field set aqui. Dentro desse field set vou criar uma legenda e vou colocar o texto criar usuário. Isso aqui basicamente é um pouquinho de estilização. E agora em diante eu vou separar em div. Cada uma dessas divs vai conter um campo, que é um desses campos aqui, ó, nome, salário, data de nascimento e ativo. Essa div ela vai ter uma classe, né, um class name, que vai ser usuário insert. Para que vai existir esse class name usuário insert? Porque lá no meu index.css, que é esse daqui, eu vou chamar o usuário insert e vou estilizar ele. Então, eu vou estar estilizando toda uma classe que daí vai estar sendo aplicada a todas as divs, ou seja, a todos os campos. Vou colocar uma label para nome. Então, nome. Aqui eu vou colocar o texto que vai lá no meu front-end. Então, esse aqui é o texto, ó, esse aqui é o texto que vai lá no meu front-end. E esse aqui é a identificação dele aqui, ó. E essa label, esse HTML4, que tem como identificação nome, eu vou ter que chamar aqui embaixo, no meu input, da mesma forma. Exatamente igual, para ele reconhecer que essa label se refere a esse input. Então, input, vou dar um enter aqui embaixo, e vou colocar aqui type. E aí, qual que vai ser o tipo desse daqui?
tem que olhar lá no modelo. Qual que é o tipo do campo nome? Ele é um campo do tipo string, então é texto. Então vou colocar aqui text. Qual que é o ID dele? O ID dele tem que ser nome. Qual que é o name dele? Nome também. Aqui, aqui e aqui, iguais. Placeholder, para dar uma dica para o usuário, digite seu nome. Vou colocar um tamanho mínimo de caracteres, vou colocar igual a 3, seguindo aqui, ó, 13, 100, então vou colocar aqui, ó, mínimo 3, maxlen 3. Lembrando, né, pessoal, que se eu usar o maxlen e o mixlen e o minlen é para texto. Se eu usar o min e o max, somente é para números. Vou colocar que ele é um campo obrigatório, então vou colocar aqui required e vou atribuir um valor para ele. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas por que tu vai atribuir um valor para ele se ele deve estar vazio? Porque esse valor ele vem do estado. Lembram lá no início que eu falei para vocês, ó, a partir do momento que tu colocar lá o nome Felipe, ele já vai estar atualizando a cada letra que tu escreve, ou deleta, ou muda, tu vai estar atualizando o estado dele. Então, o nome, depois que eu coloquei Felipe, ele vai do estado vazio para ser um valor Felipe. Então, ele vai pegando cada vez aqui, ó, o state usuário nome, vai pegando o estado do nome do usuário e vai atualizando no valor, ou seja, o valor é aquele texto que aparece ali dentro do campo, tá? E aqui, ó, o onChange, ou seja, cada vez que mudar alguma coisa no campo, ou seja, cada vez que eu escrever uma letra, deletar ou mudar, eu vou chamar o this.handle input change, que é um nome qualquer, tá? É uma outra função que cada vez que eu mudar qualquer letra ou inserir ou remover no meu campo nome aqui, ele vai chamar essa função, né? Porque vai executar o onChange, mudou algo, e vai chamar essa função. E essa função que a gente vai criar lá embaixo também, não é a mesma dessa aqui, handle submit do formulário inteiro, ela atualiza o estado do campo nome dentro do usuário. E aí atualiza aqui, consequentemente, o valor e vai aparecendo para nós ali. Beleza, vou fechar aqui embaixo o meu input, tudo certo, prontinho. Agora é basicamente replicar. Vou até copiar aqui para não estender muito o tempo do vídeo, vou copiar aqui e vou mudando algumas coisas. Então, deixa eu dar um format aqui. Beleza. Class name, usuário insert. O próximo campo que a gente tem é salário, então salário. Aqui em cima é salário. E aqui embaixo, novamente, salário e salário. Digite seu salário. Beleza. O salário, ele está como double. Então, nesse caso, eu não posso usar o minlen e o maxlen. Eu tenho que ou não utilizar nada ou utilizar um mínimo e um máximo. Nesse caso aqui, como eu não coloquei aqui mínimo 1 e máximo 999, vou colocar aqui então min 1 e aqui 999 max. Beleza. Campo obrigatório, value thisStateUsuário.salário, onChange thisHandleInputChange. Mesmo método, porque esse método ele não é específico para trocar o valor do estado do nome somente. Ele é um método genérico que troca o valor do campo. Então, independente de seu nome, salário, data de nascimento, eu chamo o mesmo método que ele vai lá, genericamente muda o campo específico, né? Que eu vou estar passando que é o salário, vou estar passando que é o nome nesse caso, e muda o valor dele no estado. Beleza, fechamos mais um aqui. Vamos ver o que falta agora. Fechei aqui, deixa eu só ver o porquê que ele está dando um errinho aqui. Eu tenho uma div aqui. E sim, e aqui eu não fechei essa div. Então, vou voltar aqui, fechar essa div aqui. Agora sim, ó. Fechamos essa div aqui e aqui. E essa div aqui.
Fechamos também aqui embaixo, agora sim, perfeito. Vou copiar de novo aqui, vou colar embaixo, para agilizar um pouco, para não alongar muito o vídeo. Salário, então, agora seria o próximo, data de nascimento. Então, vamos para o data de nascimento. Vou colocar aqui, data nascimento, e vou colocar aqui, que é o texto que aparece lá para o usuário no meu front-end, data de nascimento. Data nascimento, ID data nascimento, name data nascimento. Digite sua data de nascimento. Beleza. Não tem o min e o max aqui. Ele é um campo obrigatório. Qual que é o tipo dele? O tipo dele ficou como data. Então aqui a gente coloca tipo date. Campo obrigatório, valor thisStates.data de nascimento, mesmo método genérico que muda o estado da propriedade e atualiza seu valor. Vejam só, no usuário ele me mostra aqui ó, todas as minhas propriedades, ó, nome, salário, data de nascimento e ativo. Todas estão como string, mas não tem problema porque depois ele manda para lá e fica tudo certo. Bom, a próxima é o ativo. Só que o ativo ele tem uma pequena diferença. O ativo ele vai ser um radio button. Então, um radio button ele tem que escolher uma opção ou outra. Então, a forma da gente construir ele aqui é um pouco diferente. Então, vou criar do zero ele aqui. Ó. Div class name usuário insert, né, que é a mesma classe para estilizar. Fechei a div aqui embaixo. Agora, vou colocar aqui a label. E aqui eu vou colocar o input. Type igual a texto. Texto não, desculpe, radio. O name dele vai ser ativo. O valor dele vai ser true. E o checked, que é para saber se ele está checado, eu vou dizer que se o estado do usuário no campo ativo for igual a true, ele marca como checked. E aqui, o onChange, não tem problema da gente seguir o mesmo, então a gente vai usar o mesmo aqui. E aí eu fecho aqui, né, esse input aqui embaixo. Perfeito. Beleza. E aqui eu coloco ativo. Então, ele vai criar aqui, nesse campo aqui, ó, nesse input aqui, ele vai criar aquela esfera, né, do radio button. Ele cria a esfera aqui e ao lado da esfera ele coloca aquele texto padrão. Tipo radio name ativo, o valor aqui vai ser verdadeiro, então quando eu marcar esse aqui ele vai me passar um true, né, como valor, não vai me passar o valor ativo, esse aqui é só que aparece para o usuário, vai me passar esse valor aqui que é true, e ele vai verificar se o estado atual do ativo é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele marca essa esfera aqui. E aqui ele chama, cada vez que eu mudar, né, ele chama para atualizar o estado do nosso método genérico. Beleza. Aqui embaixo eu vou ter exatamente a mesma coisa para o false. Então, aqui no div, depois do div class name, eu vou ter o label e ativo. O que eu vou fazer aqui? Eu copio e aqui embaixo eu coloco, só arrumar uma coisinha aqui, que o ativo ficou fora da label. Agora sim. Senão ia dar errado agora que eu fui ver ali. O ativo ele fica antes da label, né? Depois que a gente fecha o input, antes da label, de fechar ela. Vou copiar agora sim aqui e vou colar aqui embaixo. O que acontece? Aqui, type radio, value vai ser false, então verdadeiro ou falso, né? Tem um booleano, como vocês lembram, eu coloquei um booleano aqui, então verdadeiro ou falso. E aqui o name
é o mesmo que está aqui, ó, porque ele participa do mesmo grupo, é um grupo só, né, com duas escolhas de radial button. Checked. Se o estado do ativo for verdadeiro, for igual a false, aí marca checked. Então, se o meu estado atual do ativo for verdadeiro, ele vai estar marcado. Se o estado atual vai ser falso, ele vai estar marcado. Então, sempre vai estar marcado um ou outro, que esse é o princípio do radial button. E aqui o this handle input, né, para a gente poder trabalhar com ele. Beleza. Aqui embaixo, em vez de ativo, vai ser inativo. Fecho a label, fecho a div aqui, e antes de fechar o field set, eu coloco o meu button, que é aquele botão, né, clássico para a gente clicar em cadastrar ao final. Lembrando que o type dele, como eu estou usando um form que eu digo lá on submit faça tal coisa, ou seja, ao submeter esse formulário faça alguma coisa, eu vou usar um botão do tipo submit, que quando eu clico nesse botão, eu estou submetendo o formulário e automaticamente ele chama o método onSubmit, que chama o método handleSubmit. Beleza, então, button type submit, class name, nesse caso não precisa, cadastrar, que é o texto que vai aparecer para o usuário, e o button. Fechou o field set, fechou o form, fechou aqui e aqui. Então, antes do final aqui, vamos colocar o que falta. O que falta? O meu método handleInputChange e o meu método handleSubmit. Beleza, então já estamos quase na parte final. Vamos colocar aqui, handleInputChange. Vou criar aqui, ó, handleInputChange. Tem que ser exatamente igual. Event const target igual a event target. Então, estou acionando o evento, né? Passo qual que é o meu elemento. E aí eu vou pegar o nome desse elemento e vou pegar o valor desse elemento. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou dizendo que eu tenho que pegar um elemento. Esse elemento, por exemplo, se eu estiver escrevendo aqui a data de nascimento, eu tiver aqui, ou, por exemplo, o nome, se eu estiver escrevendo o meu nome, eu acionei o handleSubmit. Ele vai pegar qual que é o elemento, que no caso vai ser o nome, né? Vai pegar o name dele e vai pegar o valor dele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma atualização de estado utilizando o método setState. Vou pegar o estado anterior por meio de prevState e vou dizer que o usuário, mais especificamente a propriedade nome, que antes tinha um estado anterior tal, agora vai ter um novo valor para tal propriedade. E aí o que acontece? Aqui é 2 pontos. O que acontece? Mudei lá no campo nome. Mudei lá, botei Felipe. Ele vai acionar o handleInputChange, que disparou um evento. Ele vai localizar aqui o elemento que foi alterado, que está sendo alterado e que disparou isso tudo foi o nome. Vai pegar o name dele, então ele vai vir aqui e vai pegar o name, que é nome, e vai pegar o value, que é o que está ali sendo escrito. O que ele vai fazer? Vai atualizar o estado desse elemento, ou seja, vai atualizar o estado de nome com o valor que eu escrevi lá em nome. Então, por isso, cada vez que eu vou fazendo alterações, ele vai chamando esse método e ele vai alterando ali, passando de forma genérica o nome, o valor e o target. Dessa forma, eu não preciso ter um método para cada um desses elementos, o que seria muito ruim. Beleza. Então, com isso, eu já tenho pronto essa parte, falta somente o meu método handle
submit. No meu método handle submit é aquele que envia os dados lá para a minha API, ou seja, lá para o meu back-end. Ele pega todos esses dados do meu formulário e envia. Como é que ele faz isso? Eu tenho um evento, no qual esse evento eu disparo aqui então, faço um fetch lá no meu localhost, até posso vir aqui e copiar, né? Faço aqui, ó, cópia do meu barra sistema barra usuários no 3003, coloco o endereço aqui, venho aqui, dou uma vírgula antes do parênteses, abro chaves e coloco daí o quê? Que eu estou enviando para esse endereço aqui, que no caso aqui no meu back-end, na minha rota, esse endereço barra usuários, ele corresponde a um get e a um post. Então, como é que eu vou saber que eu estou fazendo aqui ó, o fetch, fazendo um envio, né? Fazendo uma requisição, no caso, né, para esse endereço? Como é que eu vou saber se a requisição não vai ser um get para mim trazer esses dados em vez de eu estar enviando e ele entender que é um post e fazer o insert lá no meu back-end? Porque eu vou dizer para ele que o meu método é post. Então, com isso, eu estou deixando claro para ele que eu estou fazendo o quê? Acessando o barra usuários, ele vai cair aqui, vai ver que é um post, ó, método post, e aí vai acionar o insert para receber todos esses registros que a gente preencheu ali e está enviando. Mas onde é que esses registros estão sendo enviados? No corpo da requisição, ó, no body. Então, qual o formato que eles estão sendo enviados? JSON. Faço o stringify, que converte um valor JavaScript, né, para um objeto JavaScript de string. Fiz o stringify, estou passando o que vai ser convertido, que é o estado atual de usuário. No cabeçalho, que é o headers, eu passo content type application barra JSON. Beleza. Depois disso, eu digo então, .then, ou seja, então, pega o data e verifica se deu tudo certo. Abre chaves aqui e verifica. Se a data está ok, ou seja, os dados, né, enviados estão ok, faz a atualização do estado de quem? Do redirect. Faz a atualização do estado do redirect, que antes era falso, para verdadeiro. Então, aqui, ó, ele sempre estava como falso, ó, redirect falso. Chamei uma requisição para localhost 3003/sistema/usuários. Passei o método post para ele entender que é um insert. Fiz aqui a conversão de todos os dados do usuário, que está ali as propriedades e seus respectivos valores, por formato JSON, ali para um formato que ele vai entender lá. Passei o cabeçalho, dizendo que é uma application JSON, e digo, se deu tudo certo, atualize o estado do redirect. No momento que deu tudo certo, ele atualizou o estado do redirect, ele vai vir aqui renderizar. O que ele vai fazer? Verificar se o redirect está como verdadeiro. Ó. Quando ele vê que está verdadeiro, ou seja, que deu tudo certo lá, ele vai me direcionar para o barra usuários, que é a página principal. Beleza. E caso não dê certo, o que acontece? Se não der certo, a gente poderia fazer, né, um tratamento de exceção aqui. Então, nesse caso eu não vou estar trabalhando nessa parte, mas a gente poderia ter um tratamento de exceção ali para tratar bem certinho os erros, tá? Beleza. Feito isso, eu tenho aqui o meu event.preventDefault. E com isso eu tenho pronto a parte final do meu código, do insert. Beleza, se eu não esqueci nada por momento, tá tudo certo, tá tudo preenchido. Posso ir lá no meu routes e adicionar o meu import
criar usuário from ponto barra pages barra usuário barra criar e colocar aqui uma nova rota chamada barra usuários barra criar usuário, no qual tem o componente criar usuário sendo chamado nela. Perfeito. Já vamos estilizar aqui para deixar bem bonitinho. Lembrando que eu coloquei aqui então um class name usuário insert. Então vou colocar aqui ponto, que é um class, né? Usuário insert. E aí eu vou dizer para o input, ou seja, para todos os inputs que estão dentro dessa classe usuário insert, aqui ó, o input que tem isso aqui, vou dizer que o input ele vai ter um background Alice Blue, ele vai ter uma borda de 1 pixel solid black, ele vai ter também um border radius de 5 pixels, um padding de 5 pixels. Lembrando que isso aqui não é o nosso foco, mas só para a gente deixar mais apresentável, né? Não deixar tão feio. Margin top 5 pixels, margin bottom vamos colocar 20 pixels, font size 16 e por fim vamos colocar um color dim gray. Beleza, fechou aqui o input. Mesma coisa eu faço para o label. Beleza, a label. Font size 20 pixels, color black, font weight bold. Beleza. Então, a partir desse momento, se tiver tudo certo, podemos dar um npm start, iniciar a aplicação. Se tiver algum erro, ele já vai acusar ali para nós. A princípio não tem nada, pelo que ele estava mostrando. Iniciou a aplicação, lembrando que o meu back-end tem que estar rodando. Ó, atualizei ele aqui, está rodando. Né? Os meus dados estão aqui. Né? Então, eu tenho aqui a base de dados com a tabela usuários, tem os registros nela. Né? Então, vamos testar aqui. Vamos ver o que ele está dando ali. Ó. Aqui. Ah, sim, a gente esqueceu de exportar, né, o criar usuário. Então, o que acontece? A gente esqueceu lá no final de fazer o export do criar usuário. Então, vamos lá fazer o export do criar usuário. Então, aqui, vou lá no final, vou pegar aqui, ó, criar usuário, que a gente não está exportando ele, então ele não está visível aqui, ó. Ele não está visível aqui, ó. Eu importo ele, mas ele está me dando erro, porque se eu não exportei, eu não tenho como importar algo que eu não exportei. Então, o que eu tenho que vir aqui no final e fazer? Export default criar usuário. Ponto e vírgula, já não deu mais erro. Olha aí, rodando o sistema. Qual a rota que a gente tem que acessar? Barra criar usuário. Então, barra criar usuário. Tá aqui, bonitinho. Vamos colocar aqui, colocar um registro diferente do que já tem. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, João. O salário de 2.254,89. A data, eu vou colocar aqui uma data do dia 1º. Já vou deixar aqui como ativo, ó. E vou cadastrar. Vamos ver lá. João, 254,89, usuário ativo e a data que a gente fez. Perfeito. Vamos fazer mais um cadastro. Criar usuário. Vamos colocar aqui Ana, vamos colocar um salário de 2.560,78 e colocar uma data aqui do dia 17/10/2019 só para teste. Vou colocar como inativo, para testar também inativo, cadastrar. Vamos vir aqui, Ana, 2.560,78, inativo, 17/10. Perfeito. Insert funcionando perfeitamente.